Mineiro, vim muito cedo para São Paulo estudar, porque meu pai é fazendeiro, era fazendeiro, e eu vim para São Paulo estudar na casa, ficar com meus avós, né? São uma italiana e um árabe. E aqui em São Paulo fiquei, né? Eu terminei em Volta Redonda, antes eu terminei em Volta Redonda o curso científico, vim para São Paulo para me encontrar, trabalhar enfim, entrar numa faculdade e começar a batalha, né? Que eu já trabalhava de alguma forma, eu fazia alguns freelas, principalmente na área de textos. Eu gostava muito de escrever, então eu mais ou menos caminhava por aí. Aí eu vim para São Paulo e eu tinha um tio que trabalhava na área. Eu era encantado com ele, porque, além de tio, ele era meu padrinho também, irmão da minha mãe. E aí ele pegou e falou assim: olha, por que você não tenta? Né? Eu falei assim: olha, por que não? Ele falou: vou marcar umas entrevistas. E a primeira entrevista que ele me marcou foi com o Carlito Maia. Olha que sorte, né? Quer dizer, nossa, assim, era um ícone na época, era um gênio, né? Um cara de uma cultura, um acadêmico, e, além de tudo, muito provocativo. É engraçado que eu subi no elevador com ele, não sabia que era ele, e ele reclamando do custo do dentista, da mulher, o dentista e tal. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu estou procurando, muito tímido, né? Eu estou procurando o Carlito Maia. Ele falou: sou eu. Eu falei assim: então, eu vim fazer um teste com você, eu estou querendo trabalhar. Ele falou: em que área? Eu peguei e falei assim: olha, para ser sincero, eu quero trabalhar na área de propaganda, mas eu não tenho definido na minha cabeça. Eu ouvi muito essa história de mídia e tal, apesar de não me localizar e não entender. Ele falou: vamos fazer um teste vocacional. E eu fiz o teste vocacional. Ele falou para mim assim: olha, li seu teste, ok, está muito ok, vou te mandar para a área de redação. Naquela época tinha, você vai ser assistente de redação. Eu peguei e falei: pensei, falei assim: olha, eu acho que eu vou fazer. O cara ficou bravo. Ele falou assim: eu vou fazer outros contatos, porque eu preciso entender melhor o que é assistente de redação e tal. Ele me deu uma bronca: olha, se você quer fazer mídia, vai procurar um lado de fazer mídia e tal, porque depois você me procura. E eu fiz na sequência, eu fiz um teste na Interpublic, né? Na época, a dona da Macan, da Quadrant, né? Um dos maiores grupos de propaganda até hoje do mundo. E passei no teste. E era um teste de português, matemática, conhecimentos gerais, etc., etc., e me mandaram para a mídia da Quadrant. E foi o meu primeiro emprego na área de mídia com o Antônio Ruiz. Eu me apaixonei porque a trajetória é longa, mas ali começa uma relação minha com planejamento e técnica. Eu conheci muita gente naquela época de atendimento e as minhas relações são muito próximas do atendimento e principalmente da criação. E eu fiz grandes amizades lá e comecei a aprender ali mesmo, tendo aulas, eu lembro, com o Sérgio, o Salazar da Paraíba e tal, só fera. E aí entendi, a Colgate era um cliente, o maior cliente lá, e era o cliente mais exigente. E a Colgate, naquela época, junto com a Gillette, eles estavam trazendo a técnica do GRP, esse Gross Red Point e tal, que eram medidas técnicas, e que você tinha a oportunidade de basear o seu pensamento naquilo tudo. Mas eu era um assistente, então eu trabalhava levantando concorrência, eu ia nos representantes de rádio, pegava as concorrências, aquelas folhas que tinha saído no ar, e depois eu montava tudo aquilo para ver como é que a concorrência... Era um trabalho feroz, cara, um trabalho manual do cão. Mas assim eu fui criando relacionamento, né? Ia nas emissoras de TV, ia nas editoras, e aí eu fui evoluindo, e depois eu fui convidado por um cara, esse eu quero lembrar, que era o Juvenal de Azevedo, que é um redator de ponta. Ele me convidou para ir para a agência dele, chamava-se Usina de Propaganda. E foi ali meu grande aprendizado, principalmente na área de planejamento. Ele tinha uma visão, ele era um ótimo redator, diretor de criação fantástico, mas ele tinha um profundo conhecimento sobre essa área de marketing e comunicação. E a gente tinha aulas diárias, a gente ficou muito amigo, então eu tinha aulas com ele. Eu tinha aulas na área de criação, os diferenciais criativos e tal. E ali fiquei, dali eu fui para a Lince. E o cara que tinha acabado de estagiar lá era o Austin Oliveto, na usina. Aí eu fui para ali, se encontro lá com o Austin Oliveto, com o Calia,
com o Lee, e fui fazer mídia lá, mídia eletrônica, era dividido, né? Mídia eletrônica e mídia impressa. E eu fui para lá e, cara, foi assim um sonho, porque essa moçada que estava começando, o primeiro prêmio do Austin, do Calia, foram lá, né? Amortecedores COFAP, etc. E a interação e a troca foi muito grande. Dali eu fui para a UMAP, trabalhei uma época com o maior coronel da mídia brasileira, que é o Otto, que até hoje eu reverencio como um grande mestre, cara muito sério, muito disciplinado, né? E sempre trabalhando nessa história de técnica, mas eu sempre achava que a mídia precisava ser algo mais do que só essa técnica. Tinha que ser uma coisa também que tivesse um grito institucional, que tivesse uma parte relevante na comunicação, que estreitasse o laço. Que, no fundo, você tem que dar visibilidade para as ideias criativas. Né? Mas, para dar, no fundo, você precisa perceber o que o anunciante, qual é o briefing, o que ele quer do mercado, e para você fazer as conexões. E aprendi também, nesse período, que eu precisava entender bastante de não só ficar martelando um ponto de audiência, cobertura, frequência média, que é espetacular, né? É uma coisa que funciona muito. Depois vieram os programas. Né? Eu trabalhava numa área, na UMAP tinha 300 pessoas na área de mídia. Mas eu fui tentar me aperfeiçoar nesse lado mais estratégico. Trabalhei um pouco na área de pesquisa também com a Mirna Concílio, que é uma pessoa única nessa área. Aí da UMAP, eu acho que eu fui para Lintas. Talvez eu pule algum. E na Lintas, o meu chefe foi o Otávio Floresval, também outro gênio nessa área, né? E o Otávio, lá na Lintas, ele falava muito sobre conteúdo. Ele falava assim, olha, somar GRP e essas coisas que nós fazemos aqui não é difícil para quem tem uma cabeça mais ou menos voltada para a matemática, mas a gente precisa mais. Para a gente fazer essa relação com os meios de comunicação, né? Na época, se abria os dedos, eram 5, 6, vocês precisam conhecer o que esses caras produzem. Né? Então, a gente tinha palestras semanais com escritores, com editores, com criativos, enfim, com clientes, né? Até o Anco Saraiva, da Lever, veio falar com a gente. Então, a gente foi aprendendo a desenvolver um outro lado, que era um lado do pensamento talvez mais estratégico. E, naquela época, tinha uma divisão entre compras e planejamento na área de mídia. E o Otávio falou, não, eu quero que você fique em compras para você entender. E eu achava, assim, na época, assim, mas comprar, a gente faz isso sem pensar e tal. Ele falou assim, não, mas aí você vai estar com um par de planejamento, vocês vão fazer a estratégia junto e vai te ajudar a criar um custo-benefício para o cliente 10 vezes maior. Né, que não significava, na época, você pagar o custo de GRP menor. É você comprar a qualidade, comprar o objetivo e acertar. Óbvio, com os custos que você conseguisse mais baixo possível. Mas o Otávio, ele tinha uma coisa que ele falava assim, a qualidade tem que ser paga. E ele dizia também o seguinte, olha, nós temos que negociar a exaustão, mas não ao ponto de fechar o veículo de comunicação. Né? Os caras precisam ter renda, os caras precisam investir, enfim, os caras precisam de tecnologia, precisam dessa coisa toda. E fiquei na Lintas. Da Lintas, eu fui convidado pela Rede LC naquela época, os caras lançaram a primeira rede de rádio Vibratel, e me convidaram para atuar lá, ajudar a montar a rede. Né? Quer dizer, aliás, eu copiei um pouco, óbvio que numa dimensão muito infimamente menor, a Rede Globo de televisão, com rádios em todo o Brasil. Eu tentei montar uma tabela, eu tentei trazer pesquisa de todos os lados para que foi um lançamento fantástico. O Juca Kfouri foi para lá, o Gugu foi para lá, foi um assombro. E eu continuei lá, foi uma época muito boa de remuneração e de contatos. Né? Eu fui viajei pelo Brasil todo, isso foi muito importante, essa
esse conhecimento regional das nossas riquezas, que elas são muito bem distribuídas, por exemplo, ao contrário da Argentina, que é centralizada. Fui conhecer o país Bélgica, o país é a Índia do Brasil, o Nordeste na época, e, enfim, que também foi aumentando o meu grau de conhecimento geográfico, né? E assim foi. E sempre também entendendo nessas minhas viagens quais eram os conteúdos regionais, que era uma coisa muito importante. Isso tudo eu capitalizei muito e foi muito bom para a minha formação. De lá eu recebi um convite da Rede LC, eu recebi um convite, fui para a Ogilvy e imediatamente fiquei na Ogilvy um tempão, foi um tempão, uns tempos, foi muito legal. Reencontrei o Clóvis Scalia lá, Flávio Faveco, né? Fera, o Guerra no atendimento, só gente muito especial. Frequentava muito o Ferrentini também, naquela época o Matia, eu já estudava esses caras, né? E de lá eu recebi um convite de um amigo meu, Hugo Pasquini, que tinha sido meu assistente na Lintas. Ele era muito amigo do Max Daniazzi, e o Max falou: Hugo, monta uma agência, eu vou te entregar minha conta. Aí o Hugo convidou o Valtteri Longo, né? Mais tarde foi presidente da Lintas aqui no Brasil, irmão do Walter, né? E aí eles me convidaram. Aí nós montamos uma terra de propaganda, que foi um puta sucesso. Ela foi um sucesso até um patamar. E aí nós ficamos lá bons anos, ainda muito jovens, né? Muito curiosos e tal, mas faltava para a gente aquele lado empreendedor do crescer, né? Como não ficar fechado, abrir e tal. Aí eu conheci o Saul Brandalize, da Perdigão, e o Saul pegou e falou assim: olha, Flávio, eu estou querendo montar uma house. Eu falei: house, cara, house é totalmente fora do fundamento. Você vai entrar num pântano que você não vai conseguir sair. Ele falou assim: se você me vender a agência? Eu falei assim: olha, eu tenho sócios, eu não vou vender a agência para você. Mas eu não sei por que não você entrega a sua conta e você tem uma participação na terra. Essa era a minha visão de crescimento, porque o tamanho da conta da Perdigão dava para a gente dobrar ou mais a agência, né? A gente ter reserva para reforçar o time e mandar esse pessoal para fora, e, por outro lado, a gente crescer, e mais tarde a gente poderia comprar essa parte do Saúl, porque não era o business dele. Era um negocinho desse tamanho, ele era um cara que faturava 1 bilhão. Então, a gente montou a terra, aí nesse período teve algumas confusões societárias, nada demais, somos amigos até hoje. Aí eu peguei e falei: escuta, gente, a gente vai ficar pequeno, eu não quero ficar pequeno. Aí o Saul me convidou, falou: olha, Flávio, eu estou indo para Portugal, vou montar a Perdigão Portugal, e estou a fim de montar uma agência lá para atender a Vibon, não sei o quê. E era uma época que tinha muita gente indo para lá, eu já tinha alguns amigos em Portugal, fui para lá. E lá eu montei uma agência e fui diretor de marketing da Perdigão Portugal por 2 anos. Aí eu voltei, trabalhei na Young por um bom período, foi um espetáculo, né? Young ainda era um grupo internacional, mas não era um grupo, era um grupo de judeus que metiam a mão na massa, era uma delícia. Eram uns caras estrategistas e tal. Aí eles compraram a América Latina inteira e venderam. E eu recebi o convite da DPZ, que era o meu sonho. Era um sonho pilotar essa Ferrari. Falar assim, ficou convidado pelo Daniel Barbará, e o meu outro grande mestre institucional, né? Um cara de relações, enxerga além da mídia, né? Então, um cara bacana. E aí eu fui para lá, e a minha carreira, e lá fiquei 22 anos. Mas sempre muito ligado com preocupação de mercado, essa coisa do marketing mesmo, de entender o mercado, entender o porquê. E a mesma coisa, assim, aprendi muito que se eu fosse discutir com você amanhã, um grande jornalista, eu tinha que entender quem é esse cara, eu me preparava antes de ir, e aquela coisa ligada ao conteúdo sempre, né? E eu tive a oportunidade, na minha longa assim,
muito gostosa a carreira, essa é a palavra para não ficar parecendo arrogante. Eu passei pelo Telex, passei pelo fax, aí vi nascer a grande parte dos meios de comunicação, os 5 já passaram a ser 50, de 50 foram para 100 e de 100 foram para milhares, né? Eu vi o nascer da TV por assinatura, eu vi o nascer da internet, eu vi todo esse mundo se desenvolvendo e depois hoje eu estou vivendo esse caos, né, de uma ajeitação no universo novamente, né, com muitas constelações, né, muito pulverizado, e acho que é mais ou menos que as coisas vão seguir por aí. Aí fiquei lá na DPZ por muitos anos, um espetáculo, cara. Você imagine você trabalhar com um cara chamado Petit, o senhor das marcas, né? Top 5 no mundo, fico arrepiado. Você sentar todo dia e ter uma hora de conversa com um indivíduo desse te enriquece, cara, assim, porque os caras estavam preocupados com bom gosto, com a qualidade, com fazer, com realizar, né? Os clientes batiam na porta, eram fantásticos. Eu tenho histórias do Petit, assim, eu tenho uma história da Bombril que o Ronaldo, que hoje é meu vizinho, dono e presidente da Bombril, volta e reassume a Bombril depois de ter vendido para a Síria e tal. E aí ele alguém pediu, antes dele chegar, um estudo para mexer na marca Bombril. E os caras vieram com o estudo de um grupo espanhol, hiper, armaram uma apresentação. O Petit falou, quero que você suba. Aí eu subi para ver a apresentação. Aí os caras fizeram a apresentação belíssima, um show. E, terminando a apresentação, o Ronaldo, inquieto, puto, porque iam mexer na marca dele e apresentaram, no final, a marca com algumas mexidas. Aí o Ronaldo, Petit, me fala, Petit, o que você achou da marca? Ele falou, o menino apresentou muito bem, ótimo executivo, tudo espetacular, mas a marca, uma merda. A marca, uma merda. E aí, era assim, cara. Era assim. Eu lembro de uma vez que eu fui com ele na divisão de refrigerados da Nestlé, ele fez uma... Nós levamos 3 campanhas, né, com o mesmo objetivo, e uma era dele. E naquela época era uma campanha só com negros, para iogurte. Uma coisa fora da curva, mas o cliente encaixou uma no cliente, uma no meio, não era essa, porque era muito ousada. E aí o Petit, ele falou assim, não, Petit, essa é demais ousada para a gente, é muito, olha só como ele pensava adiante, né? É muito ousada e tal, deixa sair. O Petit falou, não, vou embrulhar todas, vou levar para casa, você vai na quarta-feira lá e a gente vê tudo outra vez. Aí chegou na quarta-feira, ele apresentou só a dos negros e neve, era uma coisa assim. Aí o cliente falou, Petit, você não está brincando, eu não quero essa campanha. Ele falou assim, então não vamos fazer campanha. Não fez campanha. Era um cara muito focado, cara, acima. E era irônico, mas era bravo, mas era muito consciente do que fazia. O Zaragoza, um brincalhão, um gênio no design, né? Você tinha o Roberto, assim, com completo em planejamento e tal. Então, foi uma escola. Fizemos coisas fantásticas na área de mídia. A gente fez o Mídia Ovo, a gente colocou selinhos da... eu quero lembrar o cliente, aqui também deu um... Era um cliente francês na área de cozinha, de batedeiras, etc. Moulinex. E a gente pegou um japonês, uma unidade de distribuição enorme do Pão de Açúcar na época, e a gente selou todos com as batedeiras, com receitinha. A gente pendurou carro em outdoor. A DPZ foi a primeira a fazer os outdoors quíntuplos, né? Olha, eu tive a minha profissão coroada. Além de trabalhar com os melhores criativos do mundo, né? Rui, Carlão, Lolo, Alberto, e muita gente de planejamento muito boa, a DPZ nunca perdeu essa base. E aprendi muito na DPZ que é assim, que óbvio que o principal é o produto, é o cliente, é o mercado, entender bastante do mercado, né? Mas na hora do vamos ver, dar visibilidade diferenciada à campanha.
Né? Assim, eu falava com o meu pessoal, gente, foca na campanha, senta com a criação, vamos ampliar os canais, vamos fazer eles nos ouvirem, porque também a criação não é brincadeira. Né? Se eles, né, quer dizer, eles têm que entender a técnica, porque se não entender ou se não ouvir, e tem formas de abordagem na criação, eu aprendi, né? Eu aprendi. E eu gostava muito que o Zara me chamava e falava assim, olha o que eles fizeram. Pegava um anúncio e falava assim, o que você achou? Olha o título. Eu falava, Zara, o título é mais ou menos. Aí os caras ficavam mordidos. Era uma delícia, cara. Assim, então, aí eu fiquei na DPZ todo esse período. Eles venderam para os franceses. E, obviamente, eu era muito... Eu era bem pago pelo que eu fazia. Eu retribuía, né? Assim, uma parte grande da receita da agência vinha da minha área. E eu tinha um salário, eu era muito reconhecido e sou muito agradecido a eles. E fiz uma independência financeira. Aí eles venderam para os franceses, e aí eu fiquei sabendo de uma história que eles que iam unir com a Tarteca e tal, e que eu não estava no conjunto que eu não ficaria. Aí eu escrevi para o Maurice, falando, não, Maurice, por favor, você me avise, porque essa história de ficar sabendo de intermediário é um saco. Eu tenho uma carreira, cara, eu tenho uma história aqui e tal. E aí ele tinha convidado o Roberto Lima, que era presidente da Vivo, para assumir a Publicis aqui no Brasil, todas as agências. E eu, por acaso, não sabia. Por acaso, não, sabia. Eu encontrei no Bar das Artes com ele, com o Chacon do Banco Itaú, e ele me chamou, senta aqui um pouquinho, sentei. Aí ele pegou e falou assim, o que está vendo? Eu falei, cara, vai para lá, estão precisando de você, vai lá, assume isso, toca essas agências. Ele falou, e você? Eu falei, olha, eu estou com uma nuvem preta em cima, eu acho que eu não resisto. Ele falou assim, fica lá que você vai ver se resiste ou não resiste. Bom, enfim, ele veio e eu fiquei. E achava que a união entre DPZ e Tarteca não era eu achava, se a DPZ perdesse esse domínio, com a marca que tinha, eu acho que a coisa ia começar a ficar rarefeita e tal. Né? Na minha opinião, falei isso com o Roberto, ele manteve assim, depois ele saiu. Aí um dia eles me chamaram e falaram, oh, Flávio, eu tinha um contrato com os caras, mas não cumpriram, enfim, e me chamaram e falaram assim, olha, a gente vai botar o Simon como presidente, ele vem da Tarteca, assume. Aí o Simon assumiu, depois eles falaram assim, olha, você, infelizmente, você vai sair e tal. Eu saí na boa. Eu saí da DPZ que eu vivi, que eu amei, ficaram lá caras espetaculares, né? Gente muito boa lá na criação, na mídia. Eu mesmo fui o cara que, como eu estava para fazer uma mexida com essa questão do mundo digital, que eu já vinha atento há muito tempo, e um dia eu estava com o grupo de mídia, eu estava em Harvard, e numa palestra eu vi um menino trabalhando ali. Aí eu falei, porra, meu, esse cara não para de trabalhar. E chegou à noite do jantar, eu vi ele trabalhando também. Aí eu fui lá e falei, mas o que está acontecendo? Era um menino chamado Paulo Ilha, que ele estava, cara, assim, ele estava além da mídia. Ele estava cuidando de assets, cuidando de promoção, ele estava... Era o cara da África, e ele era o terceiro lá na escala. Eu falei, cara, você vai trabalhar comigo. E aí, tentei levá-lo, aí depois eu falei para o Simon, se você quer uma mudança mesmo, se você quer cuidar da ansiedade dos clientes, porque estava uma ansiedade enorme sobre esse mundo digital, até hoje, né? Sobre as redes, sobre a comunicação, sobre criatividade, sobre a mídia, né? Virou um puta caos. Eu falei, traz esse menino. Esse cara é o cara. E, enfim, o cara está lá até hoje, o Paulo. É um avião. E aí eu saí de lá, fiquei um tempo parado, fazendo muitos anos, né? Uma reflexão, né? Aquela coisa de sair de manhã e querer pôr terno. Eu falei, meu Deus, está tudo confuso. E um dia o Roberto do iLib me ligou, falou, Flávio, puta, eu preciso fazer um trabalho aqui para o Safra. Você quer me ajudar e tal, não sei o quê? Eu falei ele falou assim, não, precisamos de uma assessoria de mídia forte, tanto on como off e tal, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, puta, meu, olha aí. E eu tinha conhecido,
Antes, eu tinha conhecido uma garotada que tinha montado tem até hoje a plataforma, que os caras estão indo bem para caramba, chamada Cloud, que é junção de gente. Eles montaram uma plataforma criativa de planejamento. Hoje tem 20 mil criativos e planejadores inscritos. Então, eles têm e todo o dinheiro que entra que sobra é aplicado só em tecnologia. Eles constroem, além de tudo, constroem plataforma, aplicativos e tal. E se você é desde uma boutique, um restaurante ou a BMW, eles podem te atender, eles organizam a equipe para você, se você quiser. Senão, você entra na plataforma, resolve sozinho. Se você é uma agência, por exemplo, precisa trabalhar, né, como você não pode ter uma equipe muito grande, muito dispendioso, você vai contratar freela, você contrata a plataforma. Você entra na plataforma, resolve na plataforma, fala direto com os caras da plataforma, seja de planejamento, de criação e até de mídia. Entra lá, é espetacular, cara. Você mesmo resolve. Se você precisa da nossa curadoria, a gente cobra por essa curadoria, né? Então, tem uma molecada especializada. Esse pessoal está espalhado no Brasil inteiro com esse negócio da pandemia. Nós éramos 60 pessoas, eu não conselho, éramos 60 pessoas no grupo. Hoje, esse grupo está espalhado para o Brasil todo, home office, né? Ele só reúne quando necessário. E tá indo muito bem. Eu sou lá investidor. Aí, quando eu conheci essa molecada, eu falei, por que eu não vou vir aqui para o prédio, cara? Vou alugar uma sala aqui, vou montar uma consultoria de mídia. Aí eu montei uma consultoria de mídia tal, que é tal, em Guarani aldeia, sinergia, né? E aí montei, convidei uma menina para ser minha sócia, na época, que era um gênio, e a gente tocou, e eu estou até hoje com essa assessoria, essa que é a verdade, e sou do conselho da Cloud, que essa tá indo muito mais rápido do que a gente imaginava. Mas é impressionante, né? Quer dizer, a mudança na minha vida, porque teve uma época que eu estava na Cloud, eu sentava na frente de 2 engenheiros, e aqueles caras comendo amendoim, cara, assim, uma conversa que até hoje eu tento decifrar, igual o hieroglifo, mas eu ficava assim, absurdado como é que a gente evoluiu, cara. Como é que a tecnologia grudou na gente como um carrapato e ela não desgruda. E a gente precisa pôr dinheiro lá, pôr dinheiro lá. Isso é o bonito da história toda. Eu acho que com essa fragmentação imensa, né? Óbvio que muitos especialistas, né? Porque assim, como você não tem dinheiro hoje, né, para grandes contratações, esses caras viraram grandes estrelas e montaram uma constelação. Então, eu estou aqui fora, eu sei como é que é isso, cara. Você precisa do que você precisar, você consegue, todo mundo sobrevive. É muito interessante. E para essa moçada, é um alívio, porque eles não estão ligados a compromissos de marcas de agências, estão ligados a compromissos do cliente necessariamente, um pouco da vaidade e um pouco do conhecimento. Cara. Os caras viajaram para o mundo. Então, eu vi aquela abertura das Olimpíadas, eu acho que o mundo virou aqueles milhões de drones, né? Sem aqueles grandes concentrações de agência. Tem, óbvio que tem, vai continuar tendo, mas eles estão buscando outros caminhos. A gente vê que mudou tudo, você pega os canais de comunicação, né? Acho que a propaganda perdeu em qualidade muito, perdeu em bom gosto, perdeu em inteligência, as estratégias são curtas, apesar que você encontra aí fora. Eu, por exemplo, trabalho com a arte da marca. Tem algumas empresas de planejamento, cara, que são espetaculares, tudo aluno do Madia, sabe? Tudo gente, puta, sabe? Cara, esses caras que você fala assim, meu, tô feliz com o que tem aqui. E você tem boutiques criativas, que eu trabalho com algumas também, né? Eu trabalho com a Fiverr, eu trabalho com um monte delas. Planejamento, eu trabalho com algumas. Então, acho que esse mundo ele vai continuar fracionado, né? Ele vai ter nas constelações
outras estrelas brilhando, né? E os grandes conglomerados de comunicação estão se revendo, né? Acho que o discurso de... Porque, assim, eu fui vice-presidente da Publicis para a América Latina também. Né? Assim, era um tal de iluminar planejamentos para ficar mais iluminado, mais colorido, mas carregado de perspectiva e de verdade, de pouca profundidade. Né? Eu tenho software tal, eu tenho software tal. E aqui, hoje, você já faz isso. Você tem profissionais espetaculares. Você pega a virada que deu, por exemplo, o próprio Simon com a vitrine que eles montaram. Eles já têm outros satélites lá, eles têm a galeria. Não, a galeria é a agência, ele tem a vitrine, que é outro satélite. E tal. E assim o mundo está se desenrolando. Eu acho que, como você ainda tem essa história do planejamento aprofundado na estratégia de comunicação, acho que isso ajuda muito. Mas, por outro lado, os clientes, eu acho que na área de marketing progrediram um pouco, deram uma juniorizada e agora, sabe, assim, você vê tanta asneira sendo dita, né? Tanta coisa supérflua, que eu fico um pouco assustado com as marcas. Está na hora deles retomarem. Né? Se não é ficar no passado, não, pelo amor de Deus, isso já foi deletado, tem que conectar no bom que sobrou, mas eles têm que cuidar mais intensamente dessas marcas, porque está tudo pulverizando. Pequenas indústrias, gente aparecendo nova, ótima. Você pega a Aquaflora lá em Ribeirão Preto, uma indústria de cosméticos com novidades, né? São todas startups tentando, né? Mas o bom gosto ficou um pouco de lado. Todo mundo com muita pressa de vender, vender, vender. O discurso de venda é sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo. Mas eu acredito no business. Eu acho a propaganda não. Ela continua sendo e continuará sendo uma indústria importante. Ela precisa se fortificar institucionalmente novamente, né? Ela precisa, essa moçada que está aí fragmentada, se organizarem para ter uma voz, ou ter várias vozes, debaterem mais, né? A gente ter mais eventos com essa grandiosidade, né? Não ficar fazendo os mesmos eventos sempre, sabe? A gente tem que trazer essa moçada para o debate, mas acho que, de verdade, eu acredito muito, acho que a gente tem cara, assim, é um cometa que está passando, iluminando muitas coisas, muitas luzes foram acesas e não vão apagar. Não vão apagar. É isso que eu penso. Eu vou falar um pouco sobre o profissional que eu respeito muito, que é o Madia, né? E esse convite de vocês da Abamar. Eu estou muito honrado de poder estar aqui e de achar que a minha jornada deixa um legado. Né? Acho que a academia me presenteou, né? Ela me honrou de alguma forma. Eu sou muito grato de participar da academia. Tem muita fera dentro da academia, e a academia que eu acho, não, eu tenho certeza, quando eu falo nesses grandes eventos, nessa aproximação com os jovens, nessa aproximação com as startups, né? É uma coisa que vocês não esqueceram da Abramark e que o Madia não esquece, porque assim eu todo dia encontro com jovens que falam assim: você viu que o Madia postou, você viu que não sei o quê, você viu a academia de marketing e tal. Eu acho que a construção da academia de marketing talvez seja um dos maiores legados para o mercado brasileiro, para o marketing brasileiro. Acho que isso é uma coisa que vai continuar também. Tem muita luz própria, temos que trazer essa gente para dentro, para eles entenderem como é que foi construído esse mercado, né? E os legados que ficaram, e como é que as pessoas ainda têm muita energia para tocar, e que eles farão parte da academia, com certeza. Daqui a pouco eles estarão lá, a gente vai aprender com eles.
Eu adoraria muito que eles chegassem muito próximo, tenho certeza que já estão, porque é muito bom trocar sempre. Eu aprendo todo dia com essa moçada, né? E eu trabalho com gente muito jovem, gente contemporânea, mas com energia jovem, né? O que vocês são. Eu estou muito grato e quero parabenizar a Abra Marketing.